remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time. Agora nós vamos fazer a correção da atividade 3 de língua portuguesa do banco 6 da prefeitura, ok? Pré-adolescente é criança? Aproveite o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais. Roseli Saião. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas, etc. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê, então? Nada? Dessa maneira, dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa. Agora, vai ser outra, depois outra? Isso é natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 a 12 anos de pré-adolescentes. Pois, saiba que elas são crianças, estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter pressa, ser criança já dura bem pouco tempo. Só 12 anos, só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. O textinho de baixo. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo, não fica? Então aproveite bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade de vez em quando de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque muito ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça cara feia e afirme: sou criança e gosto de ser assim. Roseli Saião, certo? A Folha de São Paulo. Roseli Saião, 1950. É psicóloga e consultora em educação. Tem diversos livros publicados, presta assessoria a escolas, faz palestras e escreve em colunas de jornais e em revistas, sempre abordando temas relacionados à educação e às relações familiares. Aí, pessoal, nós vamos aqui para número 1. Quem é o autor, então? Roseli Saião, certo? Quando foi publicado esse texto? Vamos ver lá. Depois do texto lá embaixo, vocês vão ver a data. Folha de São Paulo, dia 11 de abril de 2015 foi publicado, certo? Qual é o título do texto? Circule. Vocês vão circular lá em cima. Pré-adolescente é criança? Este é o título do texto, certo? Número 2. Este artigo de opinião está em uma seção do jornal chamado Quebra-Cabeça. Em sua opinião, por que essa seção tem esse nome? Nesse caso, gente, a opinião é de vocês. Porém, normalmente, por quê? Porque, assim, é direcionado à criança também, certo? Porque vocês podem ver que no desenho ali, ele tem umas tirinhas também, certo? Então, ele é direcionado também para as crianças, tá bom? Ou adolescentes, no caso. Número 3. Você já foi chamado de pré-adolescente? Você se considera um? Isso também é pessoal de vocês, certo? Aqui. Agora, número 4. Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. A opinião dela, ela vai falar assim: eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Essa é a primeira frase que ela mostra a opinião dela sobre o assunto, certo? Então, vocês vão copiar essa frasezinha.
Número 5. Leia estas expressões: pré-provas, pré-jogo, pré-férias. Escreva a explicação que a autora dá para o termo pré. Qual é a explicação? Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-provas, antes das provas. Pré-férias, antes das férias. E pré-jogo, antes do jogo, certo? Número 6. Como a autora explica a expressão pré-adolescente? Pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Número 7. De acordo com o texto, qual é a idade em que geralmente as crianças são chamadas de pré-adolescente? 11 e 12 anos, certo? Número 7. Número 8, né? Releiam este trecho do texto. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Converse com seus familiares e escreva qual é a provável razão para os adultos não gostarem de ser chamados de pré-velhos. Isso aí é pessoal também, gente. Mas provavelmente os pais vão falar por quê? Porque a gente não quer envelhecer tão rápido, né? Por isso. Mas vocês perguntem para a mamãe e para o papai aí para ver o que eles vão responder, tá bom? Número 9. Quando queremos defender uma ideia, uma opinião, temos de usar argumentos. Leia essa definição. Argumento é uma ideia, um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar opinião ou a considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrito, certo? Marque um X nas frases que expressam os argumentos usados pela autora para defender a opinião no artigo pré-adolescente e criança. A primeira frasezinha lá. Pré-adolescente é uma expressão que não define o que a pessoa é. Pode marcar um xizinho nessa, né, gente? Que essa daí tá falando, né? Que ela tá argumentando ali o motivo que ela não acha certo chamar de pré-adolescente, certo? O segundo quadrinho. Com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no final da infância, mas ainda são crianças. Também pode marcar um xizinho nessa, porque também ainda é criança, certo? O terceiro quadrinho. Deve-se aproveitar a infância porque dura muito pouco. Essa também a gente pode marcar um xizinho, né, gente? Que também é um argumento. Que deve aproveitar a infância, certo? Porque dura muito pouco. Então, não precisa ter pressa para crescer. Por isso, não precisa ser chamado de pré-adolescente. Isso é um argumento. E o último quadrinho, pré-adolescente, é um adolescente que se sente mais jovem. Esse quadrinho a gente não marca. Por quê? Porque isso não é um argumento dela usando para convencer o leitor a não chamar de pré-adolescente, certo? Agora, número 10. Releia o trecho. Por mais que tenha vontade de vez em quando de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos você chega lá. E quando chegar, vai precisar que aí sim, acabou a infância e para sempre. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Explique qual é ele. Assim, gente, ela quer dizer o quê? Quer dizer para vocês serem crianças, entendeu? Não ter vergonha de ter criança, não querer crescer rápido. Porque depois que vocês cresceram, não tem mais volta. Vocês não vão mais ser crianças, já vão ser adultos, adolescentes, e não vai mais ter essa fase de criança que vocês podem brincar, podem não fazer nada, como ela diz, entendeu? Podem ser crianças de verdade, tá bom? Número 11. Você leu um artigo de opinião. Ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre um assunto. Assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora. Vou ler as frases para vocês. Use seu tempo livre, brinque muito. Ser criança já dura bem pouco tempo. Ser criança é muito importante. Qual deles que vocês assinalariam para colocar a opinião da autora, defendida pela autora? O segundo quadrinho, né, gente? Por quê? Porque o segundo quadrinho ali, ele já fala que ser criança já dura bem pouco tempo, certo? Então não tem por que ter pressa para crescer, tá bom? Aí é só fazer um xizinho no segundo quadrinho.
E por fim, o último quadrinho também, né, gente? Porque, ó, ser criança é muito importante. Assim como ela afirma, ser criança é importante. Para vocês perceberem que, assim, não tem que ter pressa para crescer, certo? Então, vai ser os 2 últimos quadrinhos, tá bom? E a gente finaliza, assim, mais uma correção.